Queridos, que bom nós podemos estar aqui nesta manhã para compartilhar algo da parte do Senhor. E o que o Senhor trouxe ao meu coração compartilhar, o título que o Senhor trouxe ao meu coração é Intensos na Presença. Esse ficou ali entre parênteses, porque às vezes ele pode trazer dois sentidos. A questão é se nós temos uma vida intensa ou uma vida tensa na presença. Seja intensa na presença de Deus ou intensa sem a presença de Deus. E às vezes o que acontece na nossa caminhada é que nós fazemos tudo como se as coisas estivessem acontecendo e indo de vento em popa. Mas às vezes o que está acontecendo é que nós estamos tendo uma vida muitas vezes tensa. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 47, que o Espírito do Senhor leva o profeta a caminhar ali, a ver toda aquela situação que estava em desolação, estava ali tudo aquele, sem vegetação, sem nada, e ele começa a medir 500 côvados e vai levando mais 500 côvados, e o que é interessante é que ele começa a mostrar que existem níveis onde nós podemos viver uma vida intensa, ou talvez uma vida tensa, ou com a presença de Deus, ou sem a presença de Deus. E o que mexe com o meu coração é que a superficialidade, querido, ela pode nos deixar muitas vezes vulneráveis. Normalmente quando nós vemos na praia, no mar, às vezes a gente vê grandes peixes, animais marinhos que encalham no raso. Porque a superficialidade, muitas vezes, querido, pode nos deixar vulneráveis. Às vezes a gente vê ali embarcações, várias pessoas, marinha, pessoas ali, marinheiros, enfim, tentando tirar aqueles animais encalhados para levá-los para um lugar onde eles têm que habitar, que é um lugar mais profundo e mais intenso. Porque a superficialidade vai deixar ele vulnerável aos seus predadores, ele não vai conseguir ter a água suficiente nem para sobreviver naquele lugar. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito do Senhor leva o profeta, esse livro aqui de Ezequiel, então, fala que ele começa em onde as águas estão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e águas aonde não se pode mais andar. É águas que tem que ir a nado. Ou seja, a profundidade, ele é um processo gradual na nossa vida. Se nós vemos uma pessoa que nasce, ela é 100% dependente dos seus pais. Ela às vezes não abre nem o olho, apesar que as crianças de hoje em dia, elas já mexendo com o celular, né? É incrível. Na nossa época aqui, às vezes, a nossa mãe ficava 40 dias sem lavar o cabelo, não podia pegar vento, dava ar, tinha tantas coisas que nós éramos ensinados há umas décadas atrás. É ou não é, queridos? Hoje a criança já nasce com o olho verde, já nasce piscando, já nasce tudo. Antes demorava dias para a criança abrir o olho. Mas perceba então, querido, que a profundidade ela é um processo gradual. Mas mesmo assim a criança ela é 100% dependente dos pais. De repente ela começa a gatinhar. E o pai fala, glória a Deus, agora não vai ficar tanto no braço. Mas ele não sabe que está começando uma outra estação, que ele tem que começar a correr atrás da criança. E quando ela começa a andar ainda, queridos, agora ela não vai mais gatinhar, não vai estragar a calça, né? Aí começa a correr, meu Deus, agora não paro mais atrás da criança. Graças a Deus parou, de repente ela vai andar de bicicleta. E até o dia que, para o terror das mães, é quando os filhos vão casar. Para os pais também, mas as mães, às vezes, falam, meu Deus, meu filho vai casar. Mas quando a mãe muda o entendimento, ela não está perdendo um filho, ela está ganhando uma filha ou um filho, amém? Amém, né? Então, eu percebo que nas Escrituras, que esse texto de Ezequiel 47, ele está nos mostrando, primeiro, que a superficialidade nos deixa vulnerável. Vulnerável ao quê? A termos uma vida intensa na presença de Deus. Porque se a água dá no tornozelo, eu não estou tendo uma vida intensa. Eu estou coordenando os meus passos. Mas quando eu aprendo a ter uma profundidade, é um processo gradual, onde é nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e eu não consigo mais andar. Aí eu começo a ver, querido, se eu tenho uma vida tensa na superficialidade, ou uma vida intensa no rio de Deus, na presença do Senhor. A intensidade, ela vai romper sempre com a superficialidade. Cada passo que eu dou na presença de Deus, buscando intimidade com Ele, eu estou deixando para trás a superficialidade e estou entrando numa outra estação, onde sim, eu vou viver intensamente na presença de Deus. E sabe, quando nós vemos, tem um texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. A palavra do Senhor fala assim, aqui se nós pegarmos um pouquinho antes aqui o contexto, né? Jeremias aqui então estava preso, né? A cidade estava sitiada, e aqui Deus começa a trazer um chamamento, tá? Um despertamento para Jeremias, ele fala, clama a mim, e eu te responderei. E direi a você coisas
grandiosas e insondáveis que você não conhece. Perceba que o contexto aqui de Jeremias, né, ele estava vivendo uma situação difícil, o povo estava sendo preso, a cidade estava sitiada, mas o que eu vejo aqui é que Deus entrega uma promessa no meio do caos. Deus começa a entregar um copinho d'água no meio dessa travessia do deserto a qual Jeremias estava passando. E a Bíblia então fala, nesse contexto aqui para mim, quando ele fala, clama a mim, eu te responderei e te direi coisas grandes. Eu entendo que o Senhor está falando para ele sobre uma vida de dependência. Clama a mim. Hoje o teu contexto é prisão, é uma cidade sitiada, é a tua liberdade roubada. Então clame a mim, ele está falando, dependa de mim. O que o Senhor fala? E eu vou te responder. O Senhor está trazendo uma promessa. Se você der um passo na minha direção, eu vou dar outro na tua direção. E daí ele termina dizendo, e eu direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que Deus está falando no meu entendimento aqui, é que Ele está falando de uma dependência, de promessas e de uma revelação. Quando eu clamo, eu demonstro que eu tenho uma dependência. Quando eu entendo que Ele vai responder, eu entendo que Ele tem promessas para mim. E quando, querido, eu sei que Deus vai revelar, vai dizer, direi a você coisas grandes e insondáveis, fala de revelação. E muitos de nós, às vezes, nós temos uma vida, muitas vezes, que nós dizemos que é intensa, mas às vezes falta uma vida de dependência. Falamos que temos uma vida de intensidade, mas muitas vezes nós não acreditamos nas promessas de Deus. Falamos que temos uma vida de intensidade, mas muitas vezes o que tem falta na nossa vida é da revelação do Senhor. Queridos, eu não sei você, mas hoje em dia as pessoas tiram várias fotos, mas já vê na hora no celular se ficou boa ou ruim. As ruins elas deletam e as boas elas guardam. Quem é do tempo que de fazer a revelação? Gente, quantas vezes você foi em lugar topzera? Você chegou em casa, estava tudo queimada, com um vulto, com o olho fechado. Normalmente o olho fechado, né? Fala, meu Deus, não tem como voltar lá. Porque a revelação demonstrou que não ficou algo bom. Hoje que nós podemos entender que essa revelação de Deus, ela pode condicionar a nossa vida, para termos uma vida intensa, ou a falta de revelação vai nos demonstrar uma vida tensa na presença do Senhor. E eu coloquei uma frase assim que o Senhor trouxe ao meu coração, até conversando com o Samuel e o Isra na sexta. E a frase que o Senhor trouxe ao meu coração é, só é digno do topo quem aceita os desafios da subida. Às vezes nós queremos tirar foto no alto de uma montanha, queremos chegar para os louros da vitória, mas só é digno do topo quem aceita os desafios da subida. E aqui então eu creio que Deus faz um chamado, Ele tem um chamado para viver uma vida literalmente de intensidade para Jeremias. Clama a mim, para de olhar essa situação à tua volta. Você está preso no pátio, a cidade está sitiada, tudo está indo de mal a pior. Mas ele começa a falar, tire os olhos dessa situação. Clame a mim, eu vou te responder, e eu te revelarei coisas grandiosas que você ainda não sabe. O que o Senhor está falando é que Ele está dizendo, quando você tiver uma vida de intensidade, esse teu contexto não vai te limitar, não vai te paralisar. E sabe, queridos, tem um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, onde a Bíblia fala sobre as igrejas ali de Apocalipse, as 7 igrejas, onde isso nós lemos um pouquinho antes. João já estava ali na ilha de Patmos, e o Senhor dá uma direção para ele entregar ali cartas a essas 7 igrejas. E essa primeira igreja, do versículo 1 ao 7, ele começa a falar de uma igreja de Éfeso, e ele começa a trazer algumas coisas extraordinárias, abençoadas sobre essa igreja. Do versículo 1 até o 5, até o 4, ele fala assim, o anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha como o Senhor está trazendo através de João, uma carta que talvez nós gostaríamos de receber essas palavras. Olha, eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, está falando, olha como você teve uma vida de intensidade, quando tinha uma vida de entrega. E ele continua dizendo, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança.
Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Então perceba que aqui que nós vemos que, se nós pegássemos só esse versículo, por isso que nós não podemos pregar muitas vezes em cima apenas de um versículo, que ele sai do contexto. Mas perceba que do versículo 3 em diante, ele começa a mudar o tom de voz. Versículo 3. Ele continua dizendo, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que eu vejo aqui é que ele fala sobre várias coisas que essa igreja fazia. Eram boas em obras, em atitudes, tudo eles faziam de uma maneira excelente. Mas ele falou, tem uma coisa contra você. Vocês perderam o primeiro amor. O que eu entendo que dentro de um casamento, quando nós namorávamos, quando você namorava a sua esposa, ou quando você estava orando por ela, querido, veja quantas loucuras de amor você fazia. Veja quantas coisas você fazia sem medir esforços. Você fazia um vale para comprar uma rosa para levar para ela. Hoje nem espinhos você entrega. Então perceba que antes você abria a porta do carro para ela entrar, hoje você arranca o carro antes dela entrar no carro. Então perceba que antes nós tínhamos uma intensidade. Mas o que acontece é que ele fala que às vezes nós vamos perdendo a intensidade. A gente vai perdendo o brilho no olhar. Eu olho para a minha esposa como apenas mais um ser humano. E eu não olho como a minha melhor parte, com a metade para se completar e se tornar um. Então perceba que quando quando falta a intensidade, eu começo a ter uma vida de tensidade. Eu começo a ter uma vida onde começa a esticar demais, onde começa a machucar demais. E o que eu entendo aqui? Então aqui que essa igreja de Éfeso, ela fazia tudo certo. Suas obras, seu trabalho, sua perseverança, ela não esmoreceu diante dos mentirosos, né, que a Bíblia fala ali. Tudo por causa do nome do Senhor. Mas perceba que todas essas práticas não podem substituir a presença de Deus. Não é porque eu sirvo que eu sei falar a paz do Senhor. Ô canela de fogo, esse é um varão de guerra, esse é um varão de honra. Um vaso de honra. Então perceba que nós temos jargões, e às vezes isso nós pensamos que substituem a presença de Deus, e não pode substituir. Uma igreja que fazia tudo de maneira excelente, porém tenho contra ti, deixaste o primeiro amor. Sabe por que casamentos começam a diluir? Porque eles perdem a intensidade. Meu irmão, não levanta a mão em nome de Jesus, amém? Quantos aqui você pecou no namoro, meu irmão? Normalmente começava com um beijão daquele. Hoje nem selinho está na tua esposa. Como é que você quer ter uma intensidade, se antes, na hora que não podia, era um beijão daqueles? E hoje nem um selinho acontece. A falta de intensidade vai nos mostrar, querido, que nós vamos viver a superficialidade. Quer que eu te diga uma coisa? Você casado, amém? Depois, meu irmão, sai dar uma volta com a tua chinoca. Dê um beijão daquele, duvido que você volta igual para casa. Então perceba que a intensidade nos leva para a profundidade. Mas ao contrário também é verdade, a falta de densidade nos faz numa vida de superficialidade. Aonde intimidade muitas vezes é apenas como miojo, 3 minutos está cozido. Então perceba que a nossa vida, quando nós não temos a intensidade, começa a ter a tensidade. Começa a ser algo tenso. E o que é interessante é que ele fala, então, tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. A falta de intensidade, ela elimina os propósitos. A falta de intensidade, ela rouba aquilo que devia ser o mais cultivado por nós. Sabe? Mas uma vida de intensidade, queridos, ela nos reposiciona. Olha o que ele fala. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A vida de intensidade, ela nos reposiciona.
Não importa então como você chegou aqui nesse culto esta manhã, mas o mais importante é como você vou retornar para a sua casa. Sabe o livro de Salmos, capítulo 89, 15? A palavra do Senhor fala nesse texto: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de aleluia. Diga para mim, gritos de aleluia. Que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Queridos, essa palavra gritos ou júbilo, mas aqui nessa versão aqui, a Nova Almeida atualizada, ela fala gritos de alegria. Ela vem da palavra original em hebraico, teruá. Teruá, que tinha até, não vamos entrar nisso, mas ela tinha até a festa das trombetas, que era Yom Teruá, do Antigo Testamento. Mas o teruá tinha vários tipos de som dos chofares, e eles determinavam várias coisas naquele momento. Eram sons mais longos, mais fortes, mais curtos, mais breves, e cada um comunicava de alguma maneira. E essa festa das trombetas, o que eles falavam é que esse Yom Teruá era tudo com intensidade. Essa palavra alegria, ela vem da mesma, esse gritos, melhor dizendo, ela vem da mesma raiz, essa palavra, teruá, que significa algo mais forte, mais intenso, um bradar, aclamar, gritar, um som forte. Eram sons que despertavam, que reuniam o povo para a guerra, que declaravam um tempo de alegria. Então, o teruá, ele está falando sobre intensidade. Não era um grito apenas, oh! Era intenso. Não era o grito que o nosso time fez um gol e você fala gol, ou qualquer time. Mas quando o time do teu coração faz um gol, o teu grito é diferente. Você está doente, meu irmão. Normalmente os homens, eles pegam uma gripe e falam, vou morrer para as mulheres. É ou não é? Os homens pegam um grito e falam, amor, eu vou morrer. A mulher, para com isso. Sai o gol do time dele, ele pula. Ali pode ter certeza que ele está mais ou menos um teruá. Ele grita com intensidade, ele esquece da dor, porque uma vida de intensidade faz o esquecer daquilo que é momentâneo aqui ao meu redor. Então, quando eu começo a entender isso, querido, ele fala sobre esse som com intensidade, com despertamento. Ou seja, vou repetir o versículo na minha versão aqui. Apesar que é bem parecido, ó. Bem-aventurado o povo que conhece o som de júbilo, ou gritos. E andará, ó Senhor, na tua presença. Não tem como nós andarmos apenas gritando de qualquer maneira. Não tem como nós apenas ter um júbilo de qualquer maneira. Não tem como nós falar, clama a mim, e eu clamo de qualquer maneira. Mas quando o teruá de Deus invade o meu coração, uma vida de intensidade começa a ser semeada na minha vida, no meu coração, nos meus lábios e nas minhas atitudes. Talvez a falta de intensidade tenha roubado matrimônios. A falta de intensidade tem tirado até teu próprio trabalho. Quando nós entrávamos num trabalho, nós tínhamos uma intensidade, depois nós temos outra. Então perceba que às vezes uma vida sem a intensidade faz nós termos uma tensidade. Uma vida tensa, algo que nos estica, que nos machuca. Mas uma vida de intensidade, uma vida de profundidade. E sabe, o que eu entendo sobre esse teruá, querido, é que a Bíblia fala no livro, não precisa a gente abrir para ganhar um pouquinho de tempo, cada horário, no livro de Josué, capítulo 6, a Bíblia fala que Deus tinha prometido a terra da promessa. E tem uma cidade, um local chamado Jericó, que estava num lugar estratégico e Deus queria que o povo conquistasse aquele lugar. O que é interessante é que esse lugar, essa cidade, esse lugar chamado então Jericó, a Bíblia fala que ele tinha muros muito altos, que eles tinham as muralhas gigantescas consideradas intransponíveis. Ele fala que era um local onde era difícil acesso. E Deus chama o seu povo e fala, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marchar ao redor aqui das muralhas, por 6 dias, vocês não vão gritar, vocês não vão falar nada, mas vocês vão estar com a arca da aliança, com 7 sacerdotes aqui à frente, com a arca sendo conduzida e vão marchar por 6 dias. Perceba, irmão, que o número 6 na Bíblia fala sobre a nossa humanidade. 6 dias eles marcharam em volta daquelas muralhas que eram intransponíveis aos olhos humanos.
Por 6 dias eles estavam em silêncio. Por 6 dias, o que eu entendo aqui que eles estavam fazendo, é que eles estavam no silêncio dos homens. Mas a Bíblia fala que no 7º dia, eles marchariam por 7 vezes ao redor das muralhas. Por 6 dias teve um silêncio do homem, para que no 7º dia, quando Deus entrasse em ação, algo diferente começasse a acontecer. Então a Bíblia começa a dizer que o silêncio, ele demonstrou a perseverança daqueles homens no primeiro momento. Gente, imagine 6 dias sem poder falar muita coisa. Apenas o toque dos chofares ao redor, e as pessoas talvez olhavam de dentro das muralhas. Esse povo de Deus é louco. Eles estão marchando em silêncio, o que eles vão fazer? O máximo que podia acontecer era atacar a labirintite dos guardas. Falam, meu Deus, está atacando a labirintite. É tanta volta que esse povo está fazendo. Mas a Bíblia então diz que no 7º dia, eles dão 7 voltas. Se nós pudermos abrir lá a Bíblia, livro de Josué, eu não marquei o versículo, capítulo 6. A gente vai correndo ali o versículo, não anotei qual é o versículo. Josué, capítulo 6. Vou pegar aqui, Josué 6. Versículo 16. Josué 6, 16. Olha o que a Bíblia fala, sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai. O que é esse gritai, querido? Vem a mesma raiz da palavra teruá. O que é isso aí? É gritar com intensidade. Por 6 dias teve um silêncio humano, mas no 7º, quando realmente deram as 7 voltas, a Bíblia então fala que eles deram um grito. No momento final, Josué realmente nesse contexto aqui, ele ordena o povo, deem um grande teruá. Vivam uma vida de intensidade. Tenham um clamor, um grito. E a Bíblia fala que na junção dos chofares e do clamor do povo, aquelas muralhas caíram. Sabe, às vezes nós temos muralhas que nos impedem de conquistar coisas que Deus nos prometeu. A Bíblia fala que Jericó estava no meio do projeto de Deus. O povo precisava conquistar aquilo para alcançar a promessa. E queridos, muitos de nós temos nos rendido a muralhas que o inimigo tem levantado contra nós. Muitas delas são sofismas em nossa mente, são mentiras dizendo que nós não podemos. Dizendo que nós somos fadados ao fracasso porque os nossos antepassados foram fracassados. Dizendo que porque um dia eu pequei, aquela sentença tem que ser recarregada para o resto da vida. Mas a Bíblia fala que por 6 dias, no número da humanidade, no número do homem, no número da minha natureza humana, fala, por 6 dias teve um silêncio. Mas no 7º dia, o teruá de Deus foi declarado de uma maneira, onde as muralhas caíram. Ou a nossa vida tem uma intensidade da parte do Senhor, que a gente vai viver sempre uma vida tensa. Irmão, quando a gente fala para evento de casais, tem marido que não consegue olhar para a esposa, porque o casamento está tão desgastado que nem pegar na mão ele consegue. Sabe por quê? Porque o inimigo mostra que isso é falsidade. Porque o inimigo fala, mas como que você vai pegar na mão se estão de mal a pior? Já falaram 30 vezes para separar e teus filhos têm visto essa desgraça dentro da casa. Quando nós não temos uma intensidade, a superficialidade faz nós não termos frutos. Veja uma árvore, planta ela com pouca profundidade, meu irmão. Ela vai crescer até um certo tamanho, mas ela não vai ter condições de crescer suficiente para dar frutos. Mas eu plantei, pastor, eu reguei, mas e a profundidade? Então perceba que quando a Bíblia fala que eles estavam aqui marchando por 6 dias, se o louvor puder subir, a Bíblia fala que tinha um silêncio e nada havia acontecido. Sabe, queridos, que a Bíblia fala no Salmo 89, que a gente falou ali, sobre um júbilo. Se alegrem. Talvez a falta de alegria, a falta de gratidão, a falta de nós olharmos aonde nós estamos semeados, é um lugar para você florescer. Deus tinha prometido um lugar para o povo, uma promessa que era dívida. Palavra de Deus não volta atrás. Eu tenho um lugar onde mana leite e mel. Mas Jericó estava no caminho desse lugar. E a Bíblia então fala que vocês precisam conquistar isso. Não é tempo de você conquistar a paz na tua casa, no teu casamento. É tempo de você conquistar e derrubar as muralhas que têm impedido o teu relacionamento com Deus. Se nós não tivermos o teruá,
Ou seja, a intensidade, nós nunca veremos frutos. E é por isso que a gente se frustra. É por isso que a gente pensa, o que adianta ir para a igreja se a minha vida ainda não mudou? Querido, não vai mudar se eu apenas der um grito por dar um grito. Não adianta eu fazer apenas as coisas porque um dia eu acabei fazendo. Meu irmão, nós não podemos ser um crente camaleão. Sabe o que é um crente camaleão? Qualquer ambiente ele se disfarça como aquele ambiente. Nós não fomos chamados para sermos disfarçados, mas autênticos. E a autenticidade só acontece com intensidade. Eu só consigo ser igual, parecido com aquele que nos chamou, se eu tenho intensidade com ele. Eu tinha um discípulo, meu irmão, essa eu vou me entregar. Querido, se você fizer alguma figurinha, você não vai para o céu. Porque tem uns jovens aí, até uns adultos, que ficam fazendo figurinha e mandando nos grupos. Não, eu trabalhei muito tempo com caminhão. Então, normalmente eu levantava a calça assim, ó, com a mão suja. E até hoje eu não perdi esse cacuete. Até hoje, de vez em quando, eu dou uma disfarçada, né? E o pessoal fala, olá, o caminhoneiro. Eu tinha um discípulo que ele levantava a calça igual eu, gente. De tanto andar comigo. Então, perceba que a gente vai passar uma vida tensa de caminhoneiro, uma vida intensa de filho de Deus. Ou seja, ou nós temos uma intensidade, ou nós não viremos aquilo que Deus tem para nós, querido. Você vai ser uma pessoa que vai crescer na igreja, se desenvolver na igreja, envelhecer na igreja, e talvez nós não seremos intensos. A Bíblia fala que o menor, ele é herdeiro de tudo. Mas enquanto ele não tem maturidade, ele não tem autoridade sobre as suas posses. É isso que a Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 4. O menor, enquanto está debaixo de tutores, ele é dono de tudo, mas ele não tem autoridade, porque a maturidade falta. O que é a maturidade, meu irmão? É uma vida intensa. Agora, quando ele atinge aquilo que Deus, que os pais, que as pessoas, que seus tutores delegaram a ele, ele não apenas fala, tudo isso é meu, mas eu não posso usufruir, porque eu ainda sou imaturo. Quantos casamentos, gente, com décadas, vivem vida de maturidade às vezes. Pastor, mas você não tem problema no teu casamento? Claro que a gente tem situações, meu irmão. Quem não tem? A questão é infantilidade. E nós falamos assim, Deus, mas eu estou tendo meu casamento muito tenso. Aonde está Deus em tudo isso? A Bíblia fala que eles não estavam marchando numa procissão. A Bíblia fala que tinha uma arca, chamada Arca da Aliança. Estavam os sacerdotes à frente, 7 sacerdotes, a arca logo atrás. Sabe quem é sacerdote da casa, queridos, hoje? Quem é casado, levanta a mão. É, esses que levantaram a mão. Você é sacerdote no teu lar, no teu casamento. Eu tenho que dar os primeiros passos, mas eu não posso deixar de entender que a presença de Deus tem que estar comigo. Por 6 dias teve silêncio, mas no 7º, um grito de teruá fez com que as muralhas caíssem. Perceba que a presença, a arca, foi o diferencial. Não foi o rito de 7 voltas. Meu irmão, pastor, tem um estudo que diz que se Davi acertasse a pedra bem numa região certa, Davi caía. Você acredita o que você quiser. Eu creio que não foi a pedra que derrubou. Foi a presença de Deus na vida de Davi que fez a pedra derrubar o gigante. Mas dizem que se der num lugar... Tá bom, meu irmão, acredita o que você quiser. Eu não creio que foi uma pedrinha. Embora no lugar certo desmaiaria sim, eu creio que é a presença de Deus que traz a libertação, que traz a cura, que faz com que as muralhas caiam. Agora perceba, gente, que no momento final então, a arca estava junto. A intensidade daqueles homens foi, eu não posso sair sem a presença de Deus estar comigo. Eu não posso fazer um rito. Porque daqui a pouco, meu irmão, você vai começar a marchar 7 vezes na casa do teu patrão, que você quer que ele caia. Porque você quer que a tua sogra vá para a glória, você vai dar 7 voltas em volta da casa dela, que ela vá para a glória. Não é isso. Sabe por quê? Porque método se escreve com lápis. Foi 7 voltas, é um método, escreve com lápis, mas você pode apagar ele. Agora, princípio, se escreve com caneta. Sabe por quê? Porque com caneta não se apaga. Qual é o método? As 7 voltas. Qual é o princípio? A arca da presença de Deus. A presença de Deus foi o diferencial no contexto das muralhas caírem.
Ah, pastor, então eu tenho que dar 7 voltas. Meu irmão, pode ser que Deus faça com 7 voltas, mas não é um método escrito por Deus. É um princípio delegado para aqueles que querem ter uma vida de intensidade. A intensidade determina a profundidade dos meus passos. Cada passo que você der hoje vai dizer que você venceu a superficialidade e está caminhando para um lugar de maturidade, aonde você não caminha com as próprias pernas, porque tem águas que só podem ir a nado. Mas a Bíblia também fala, queridos, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 4 sobre um contexto onde o povo de Israel estava guerreando com os filisteus. A Bíblia fala que o povo já tinha perdido o momento da guerra, aproximadamente 4.000 soldados haviam sido mortos. De repente eles chegam e falam: precisamos trazer a arca. Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes na época, filhos de Eli, trouxeram uma arca, onde eles não tinham uma vida de intensidade, onde eles tinham uma vida rasa como sacerdotes. Eles trouxeram a arca, pensando que a arca seria um amuleto. Ah, mas a arca está aqui agora. Mas eles não tinham uma vida de intensidade. A Bíblia fala que eles foi naquele dia, naquela guerra, naquele momento, 30.000 soldados foram mortos. Os 2 filhos de Eli foram mortos. A Bíblia diz que quando Eli recebe a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a arca é roubada. A presença muitas vezes é roubada, porque nós agimos como tal. O camaleão, ele se parece com o ambiente, mas ele não é do ambiente. Meu irmão, hoje nós temos que cuidar. Hoje não está na moda os carros híbridos, elétricos. Cuidado com uma vida híbrida. Nós temos algo autêntico que nos move. Sabe o que é? É o poder de Deus. É o poder de Deus que nos move. Não é um carro híbrido, plug-in, não plug-in. É um carro que tem autonomia. Esse é o problema. Quem caminha com Deus não tem uma autonomia limitada, porque a nossa autonomia não é sobre esse plano. A nossa autonomia é sobre uma eternidade. Eternidade não se mensura, gente. E não precisa se recarregar lá, desde que nós temos uma vida de intensidade aqui. E quando começa a entender, a Bíblia então fala que Israel estava em guerra, estava perdendo, né? A Bíblia então fala que eles levaram a arca. Os filisteus levam a arca. Eles levam a arca e colocam no templo de Dagon. A Bíblia fala que colocam a arca da aliança no templo de Dagon, o Deus, uma estátua. E a Bíblia diz que naquele momento, no outro dia, quando eles acordam, a estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra diante da arca. Eles falam: algum vento, alguma coisa ficou... Não é isso que a Bíblia diz, estou só parafraseando. Eles colocam a estátua novamente em pé. No outro dia, mais uma vez a estátua estava caída, quebrada. Eles falam: não dá para essa arca ficar aqui. A presença do Deus do povo de Israel está nos prejudicando. Depois de 7 meses, eles mandam a arca embora, fazem um carro de boi novo, com vacas que tinham acabado de parir, e falam: se essas vacas, sem cocheiro, sem ninguém, chegar até o povo de Israel, é um sinal de que Deus está nesse negócio e vai levar a arca dele para o povo dele. Se não, qual que era o normal, gente? Se as vacas acabaram de parir, não era normal elas irem tentar os bezerros amarrados? Claro que sim. Mas eles falaram: então, mas se for isso, elas vão para o lugar onde estava o povo. A Bíblia fala então que elas vão, e eles ficam olhando, cuidando, e aquela carruagem de bois, de vacas, com a arca da aliança, retorna para o povo de Deus. A Bíblia fala que essa arca fica, estou resumindo a história porque é um pouquinho mais longa, ela fica na casa de Abinadab por 20 anos. Ali começa a ter prosperidade, muitas coisas, mas perceba, eles tiveram que trazer a presença de Deus, que trouxe a prosperidade para Abinadab. Mas a Bíblia fala no livro de 2 Samuel capítulo 6, que Davi, depois de Saul ter feito várias coisas erradas, Davi fala: eu preciso trazer novamente essa presença de Deus para o nosso meio. Já não tinha o tabernáculo já tinha se perdido nesse momento, mas a arca tinha que retornar para o povo de Deus.
Sabe por quê? Porque eu e você não podemos sobreviver sem a presença dEle. Eu e você temos que viver com intensidade para que a presença de Deus, não mais através de um tabernáculo físico, mas Ele tabernaculou-se através de Cristo, se tabernaculou-se através do Espírito Santo, dentro de mim e de você. Não é mais uma arca, aonde nós carregamos, como aqui o povo tinha um método. Qual foi o método do filisteu? Uma carroça de bois nova. A Bíblia fala que Davi vai buscar a arca. De repente ele constrói uma carroça de bois novo, uma carroça nova, coloca a arca, Uzá e outras pessoas começam a conduzir, de repente aquela carroça passa em um buraco. Antes que a arca caísse, Uzá põe a mão na arca e a Bíblia fala que ele morre. Várias pessoas questionam por que se ele tentou cuidar o zelo. Sabe por que eu entendo? Porque o jeito filisteu era uma carroça nova. O jeito que Deus tinha falado para a vida em intensidade era que os sacerdotes carregassem nos ombros. Nós não podemos ter uma vida intensa se nós carregamos do jeito filisteu. Nós não podemos ter uma vida de teruá se nós muitas vezes fazemos como o mundo. Mas põe uma carroça nova, não força muito. Vamos ver ele fazer força, põe numa carroça. Ande num BYD. Meu irmão, o que a Bíblia fala é que eles desistem. E a Bíblia diz então que Davi, após a morte de Uzá, deixa a arca na casa de Obed-edom. Por 3 meses, a arca, a presença de Deus, esteve dentro da casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu em 3 meses? Prosperidade. Por quê? Porque a presença de Deus, quando ela está intensa, dentro da nossa casa, da nossa vida, não tem outro resultado, a não ser prosperidade da parte de Deus. Isso pode envolver dinheiro, pode envolver a paz, pode envolver cura, eu não sei. Porque às vezes pensa que prosperidade é apenas dinheiro, é uma das coisas. Mas perceba então que a casa de Obed-edom vive uma prosperidade extraordinária, em apenas 3 dias. Davi escuta aquilo e fala: precisamos trazer a arca de volta. Mas perceba que ele não faz como da primeira vez. A primeira vez Davi manda construir uma carroça nova, do jeito filisteu. Mas ele fala: não, vamos pegar as varas, vamos carregar a arca. E olha só, meu irmão, a arca estava retornando para o povo de Deus. E talvez essa manhã a presença de Deus precisa retornar para a nossa casa, para a nossa vida de uma maneira mais intensa. A Bíblia diz que eles estavam caminhando, retornando, e os sacerdotes conduzindo a arca. Mas eles davam 6 passos. 6 passos, e eles paravam para sacrificar. Sabe por quê? Porque o homem tem que parar na sua humanidade. 6 passos simboliza a nossa humanidade. 6 voltas simboliza a nossa humanidade. Mas no 7º, o teruá de Deus derrubou as muralhas. No 6º passo, eles paravam e sacrificavam. Sabe o que eles estavam dizendo? Até aqui nós vamos. Agora esse sacrifício é para que Deus possa ser revelado. No 6º passo eles paravam. E dizem alguns estudiosos que dava em torno de 25 quilômetros. Irmão, foi muito boi sacrificado. Foi muito churrasco queimado. Mas perceba que cada 6 passos era parado. 6 voltas, 6 passos. Estava limitando na nossa humanidade. Mas não parava na nossa humanidade. Porque no 7º, não era mais 6 voltas. No 7º, tinha um teruá. Aleluia! No 6º passo, tinha sacrifícios. No 6º passo, tinha júbilo. Meu irmão, é tempo de nós trazermos o júbilo para dentro da nossa casa, da nossa vida novamente. Pastor, mas está difícil. Clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas que você não viu. Sabe o que a Bíblia está falando para Jeremias? Você está num momento difícil, mas é tempo do teruá de Deus acontecer na tua vida. É tempo da intensidade, do clamor se achegar nos meus ouvidos. E a Bíblia então fala que ele começa a ter uma vida de intensidade. Eles começam cada 6 passos. Eles estão falando: a presença está voltando. Cada 6 passos, a arca está retornando para o lugar onde não devia ter sido retirada. Cada 6 passos eles estavam dizendo: eu não posso viver sem essa presença. Sabe o que a Bíblia está falando?
que cada 6 passos ele sacrificava. O homem parava, o trabalho do homem era interrompido, e aí começava a parte de Deus. Cada 6 passos era a responsabilidade dos sacerdotes, mas depois era um clamor, depois era o teruá, depois era algo que Deus declarava, era declarado como Deus aclamado. É tempo de eu e você aclamarmos Deus, independente de qual é a situação que nós estamos vivendo. Pastor, está difícil. É uma manhã de teruá. Pastor, eu não sei como vai ser meu casamento. É uma manhã de teruá. Pastor, minha vida está boa. É tempo então de júbilo. É tempo de muralhas caírem. É tempo do sacrifício. Não o sacrifício lá do Antigo Testamento, não é esse mais. Mas é tempo do sacrifício o quê? Sabe o que é uma vida sacrificial? Não é você matar bois, cordeiros e assim por diante. É eu falar assim, que tudo meu eu entrego aos teus pés. Vou repetir para você. Só é digno. Vou ler essa frase que eu falei de manhã, no começo. Só é digno do topo quem aceita o desafio da subida. Abraão, pega teu filho, vai ao lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar ele. Uma vida de intensidade que não mede esforços, porque sabe que ninguém ganha de Deus no dar. Tem pessoas que não vão te entender. Os servos de Abraão não foram até o topo, eles pararam no meio da subida, porque nem todo mundo vai entender o lugar que você quer chegar, nem todo mundo vai entender o lugar que você precisa chegar. E para evitar questionamentos, fiquem aqui, que eu vou subir a adorar, eu vou subir a clamar. Embora não fale a palavra terroir nesse contexto, mas a Bíblia fala que um anjo fala: Abraão, o Senhor conhece teu coração. Sabe, queridos, o terroir é um som de júbilo, é um som de clamor, é um som de um chamamento para a guerra, é um som de chamamento para a alegria, é um som de chamamento para festividades, como era Yom Teruah. Era uma festa das trombetas, dias de festa. Talvez esta é uma manhã nós decidimos: a minha vida será uma vida de intensidade, se puder pôr o título ali, ou uma vida tensa, ou algo que eu piso em ovos, ou se eu tenho uma vida intensa na presença de Deus. Tanto Jericó quanto a Arca da Aliança, quando retornaram, a Bíblia fala então que quando eles estavam chegando, as pessoas vendo o rei Davi dançando, celebrando, e a arca entra novamente no meio do povo, a Bíblia diz que eles começaram a gritar com júbilo. A Bíblia diz que eles começaram a declarar algo novo. Eles começaram a declarar uma nova sentença. O som do shofar, ele era uma sentença, era uma determinação. Cada tipo falava: é tempo de guerra. Depende daquele tipo de som. Todo mundo sabia: é tempo de guerrear. Mas independente qual fosse, se era para guerra, para alegria, todo som do shofar era um chamamento. Todo som do shofar era uma convocação para mudar a estação que eles estavam vivendo. Quando o shofar tocou e eles gritaram, era uma convocação de mudança. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, querido. Nós já estamos indo para o almoço, e talvez você não vê a hora de ver os melhores momentos de Brasil e Egito. E o problema é esse, quando nós pensamos nas coisas do Egito. A nossa visão tem que ser para Jerusalém celestial. Mas só pensar em Jerusalém celestial não muda nada, porque o camaleão se disfarça, mas ele não é o ambiente a qual ele está. Eu e você fomos chamados para sermos autênticos. Quando o teu casamento tiver uma vida intensa, você com a tua esposa, você com o teu esposo, você vai mostrar para este mundo que casamento é projeto de Deus, que até que a morte nos separe.
Se coloque em pé em nome de Jesus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te. Clamar é uma vida de dependência. Responder-te-ei fala de promessas. Grandes coisas e ocultas fala de revelação. Em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela até tinha num momento uma vida de dependência, mas se perdeu a dependência no meio do caminho. Lembra-te de onde caíste, se arrependa. Josué, Deus tem uma promessa para ele: vocês vão marchar em volta das muralhas e elas vão cair. Tem uma promessa sendo liberada. Mas a Bíblia fala então que a arca, por causa dos filhos de Eli, aonde eles tinham fogo estranho na presença de Deus, faltou revelação e temor no coração deles. E a Bíblia fala que eles foram mortos, e seu pai, por negligenciar, a Bíblia fala que ele também morreu. Mas a revelação que Davi teve: eu preciso buscar a arca novamente. 3 meses em Obed-Edom, ele está abençoado. Eu não posso ficar sem essa presença. É tempo de você e eu, de nós, buscarmos a presença com mais intensidade. Como um dia já queimou, como um dia nós não mensurávamos custos para isso, quando nós não tínhamos nada e andávamos a pé, de bicicleta, de ônibus, de carona, mas eu não deixava de buscar a presença. Talvez as muitas conquistas tenham nos restringido, tenham nos deixado aquém daquele lugar onde nós não poderíamos nunca ter nos afastado. Nós vamos adorar o Senhor. E se você sentir durante essa adoração, essa celebração, esse clamor para Deus, se você sentir no teu coração, você vem até a frente. Nós, os pastores, queremos orar com você, queremos te ajudar em intercessão. Mas, querido, entenda algo: intensidade, ou ela será profunda, ou a intensidade, ela será superficial. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Feche os teus olhos, abra seu coração nesta manhã. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão
estremecer. Sim, sim, sim. Oh. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Esta é uma manhã onde o Senhor te chama, querido. Se você sente algo em seu coração, Deus, eu preciso ir para onde as águas são mais profundas. A profundidade são passos que te levam para o lugar mais intenso na presença de Deus. Querido, sai do seu lugar. Você que precisa em alguma área da sua vida que muralhas caiam, que as lutas têm tentado talvez te ferir. Nós queremos orar com você neste lugar. Queremos orar com você nesta manhã. Queremos declarar sobre a tua vida um novo tempo, uma nova estação, aonde sim, aquilo que um dia foi roubado, que foi capturado como foi a arca, é tempo de retornar para a casa da presença de Deus. Em nome de Jesus. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Sim, Senhor, como um trovão impetuoso, que a tua presença, que a tua voz seja audível. Senhor, que os nossos ouvidos sejam destamponados, liberados para ouvir a voz do Senhor novamente. É tempo de marcharmos, é tempo de continuarmos a desejar cada vez mais de Ti, Senhor.
Uma vida de intensidade não pode ser terceirizado, meu irmão. Não são carroças, são ombros. Não são métodos filisteus. É o desejo de eu buscar mais dele. Erga as suas mãos e adore ele com esse cântico. Comece a declarar um novo tempo. Cante como nunca cantou antes. Que o teruá de Deus seja liberado sobre os seus lábios esta noite. Que esta manhã o teruá de Deus derrube as muralhas à sua volta. Que a presença retorne para o lugar onde ela nunca poderia ter sido roubada. Poderoso, poderoso és. Ei! Vitorioso és, na tempestade estás. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Dê a mão à pessoa que está do seu lado neste momento. Na nossa vida, querido, Deus pode fazer no de repente dele. Mas tem experiências que elas são graduais. A Bíblia fala que quando o povo avista a arca vindo com Davi, outros sacerdotes, eles começam a se preparar para um grande júbilo. O teruá estava sendo preparado nos seus pulmões. A mente deles já estavam sendo renovadas, porque eles pensaram, por mais de 20 anos eles tinham perdido a presença. Por mais de 20 anos a arca tinha ficado longe deles. 7 meses nos filisteus, 20 em outro local, mais 3 meses em Obed-edom. Mas quando aquela presença começa a retornar, eles sabiam que algo ia começar a mudar, que não seria mais as mesmas sentenças, que a presença de Deus, que no texto anterior, numa época anterior, tinha derrubado as muralhas, era a mesma presença que estava voltando. E nós vamos estar cantando o refrão dessa música. E conforme a gente vai cantar o refrão dela ali, com todos os instrumentos, um som mais forte, mais pesado, você vai começar agora a pensar em muralhas que precisam cair em volta da sua vida. Você vai pensar nas muralhas que têm te impedido você de caminhar para as promessas que Deus tem para a tua vida. Você vai começar a lembrar aonde a presença de Deus um dia já habitou, na tua casa, na tua vida, onde talvez ela está um pouco distante hoje. E num determinado momento, enquanto nós vamos estar orando, nós vamos dar um brado, um grito, um júbilo, com mais alto fôlego dos nossos pulmões. E que seja não apenas um grito, mas seja um teruá, seja uma voz buscando a intensidade de Deus em áreas da nossa vida. Por alguns segundos, comece a declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família agora, em nome do Senhor Jesus. Erga a sua voz e comece a orar sobre a tua casa. Os reinos vêm e vão,
vitorioso és. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm. Eu vou contar até 3. E você vai declarar com o fôlego dos teus pulmões uma nova sentença, um novo sopro de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. 1, 2, 3, declare, aleluia! Eu declaro vitória na minha casa, na minha família. O teruá de Deus é liberado. Erga a sua voz, cante teu nome. Vitorioso Era la banheira, catava la banheira, la banheira. Olha a galinha la banheira. os reinos Vem e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. como um trovão. Poderoso és, grandioso és. Aleluia. Clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra sendo liberada em nosso meio. Que uma vida de intensidade seja a identidade, seja o DNA, seja, Deus, aquilo que nos move até a consumação dos séculos, até teu retorno glorioso e majestoso em glória, para buscar a sua noiva adornada. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a sua consolação esteja sobre nós, sobre a nossa casa, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, querido, e um ótimo domingo em nome do Senhor Jesus.